agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, de exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai, é tão bom estar na Tua presença, Senhor, e cultuar a Ti. Tu és o único Deus, verdadeiro Senhor, toda a glória. E nós vimos diante de Ti cultuar e exaltar o Teu nome, Senhor. Bem dizer-te, porque só Tu és digno, só Tu és Deus. Pai, nós te pedimos esta manhã, nesta tarde, que a Tua presença seja connosco, o nosso culto seja direcionado a Ti. Tu possas verdadeiramente ser adorado, glorificado. Que as nossas vidas sejam, Senhor, um canal de adoração, uma forma clara e absoluta de nos rendermos à evidência de que só Tu és Deus e a Ti adorarmos. Pai, Tu és o Senhor de toda a terra e é para nós um prazer estar na Tua presença, Senhor, e saber que podemos cultuar a Ti e saber, ó Pai, que Tu nos ouves desde os céus. Obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado pelo convencimento de pecado. Ó Senhor, rendemos a Ti a adoração. Santo, bendito e exaltado sejas. Trabalha, Senhor, te pedimos nas nossas vidas, hoje e sempre. Faz-nos mais conforme a imagem de Cristo Jesus. Dá-nos a cada dia mais do ser Teu, da Sua santidade. Pai, Te adoramos, Te bendizemos, a Ti glorificamos e a Ti damos louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. Nós vamos cantar 2 hinos e nós hoje temos vamos ter algo muito especial neste nosso culto. Eu não falei aos irmãos. Hoje quem vai pregar é o pastor Johnny Serafini. Então nós estamos com muita alegria aqui. Os irmãos devem ter reparado que a nossa informação era diferente esta semana, né? A informação do culto. Porque hoje nós vamos ter o pastor Johnny connosco, ele está connosco, né? Claro, nós é que estamos com ele, mas ele estará trazendo a palavra do Senhor e nós estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade, amém? A irmã Sandra vai nos dirigir aqui em 2 hinos, o irmão Juliano vai tocar, amém? Pai do Senhor, irmãos. Quero ler antes a palavra do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Que os nossos corações estejam saltando mesmo de alegria por estarmos aqui. Pelo Deus que nós temos, que é maravilhoso. Por esse Jesus tremendo, esse santo que está conosco. Eu tenho um hino novo que queremos introduzir à igreja. Eu passei, era para trazer a folha, mas daí... Não. Então eu passei na mensagem para cada um. Tem na mensagem do telefone tem a letra. Eu passei para o irmão José também. No telefone tem a letra. Então, Júlio, por favor, passa a letra também no telefone do irmão Adilson, please. Não sei se os irmãos já conhecem. Em nada ponho a minha fé, senão
Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Amém. Agora o outro é o Romanos 5. Justificado, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a fé, e a fé a esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a fé, e a fé a esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, receba a nossa adoração, Pai. Receba, Senhor Deus, o louvor de cada um aqui neste lugar, Senhor. Neste momento passamos a palavra para o pastor. Agradecida, obrigada, Senhor. Amém. Estar aqui com os irmãos, e eu estaria mais alegre se eu pudesse estar onde vocês estão, ouvindo a palavra pregada. No domingo passado eu fiquei tão abençoado
com os irmãos, ouvindo uma mensagem sobre quão precioso é a nossa salvação, que o Senhor garante que podemos viver vidas santas, né? Quão perigoso é o pecado. Eu fui muito abençoado, irmão, por aquele sermão, e eu estava esperando que eu pudesse continuar ouvindo, mas eu deixo isso para o futuro. Mas gratos de poder estar entre os irmãos. E eu vou ler da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, os primeiros 13 versículos. Lucas 11, eu vou ler do versículo 1 ao 13. Essa é a passagem na qual o Senhor ensina-nos a orar, e se ela pode ajudar no contexto do pecado e nossa batalha contra o pecado sendo uma das marcas, a luta contra o pecado e o desejo pela santidade sendo uma das marcas de um crente verdadeiro, essa oração se torna muito central, porque ela pede ajuda contra o mal, né? Então vamos ler, começando no versículo 1 do capítulo 11 de Lucas. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Deus abençoe a sua palavra, e vou orar agora. Nosso Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos, ó Pai, que nós temos em sua palavra, nesse capítulo de Lucas, o Senhor Jesus, o seu Filho, nos ensinando a orar e nos dando essas parábolas e esses princípios, essas promessas, que nos encoraja a orar e não duvidar. Então ensina-nos, ó Pai, a crermos nessas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a sermos cheios de fé para vir perante o Senhor e pedir, e rogar, e exaltar o seu santo nome. Ensina-nos, abra-nos nossos corações, Pai, para receber a sua palavra, e abençoe esta tua igreja. Abençoe, Pai, o pastor Daniel
e ao Ele ministrar a esse rebanho, que o Senhor dê a ele diligência, sabedoria, que o Senhor dê a ele tudo o que for necessário para cuidar desse rebanho, alimentar e ver ele, este rebanho crescer no nosso amor ao Senhor Jesus Cristo e em nossa semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos então, ó Pai, por todos nossos pecados, pois é o pecado que nos faz não parecer como Jesus. E ajuda-nos a crer nesse perdão que o próprio Senhor Jesus nos ensina a crer e a pedir. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar. E essa passagem no Evangelho de Lucas é, com certeza, a respeito da oração. E é importante, e nessa introdução eu só vou mencionar como que no Evangelho segundo Lucas, o Senhor Jesus Cristo é colocado de uma forma bem central quanto à oração. Ou eu poderia falar de uma outra forma, que o Evangelho de Lucas deixa bem claro que a oração era algo bem central na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 21, nós encontramos a primeira referência do Senhor Jesus orando, e é em relação ao seu batismo. E depois, no capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus se retira para um lugar no deserto para orar. No capítulo 6, ele passa uma noite inteira orando, e é justo antes dele escolher os seus 12 apóstolos. No capítulo 9, ele se encontra orando, e é antes da confissão de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 9 também, ele leva Pedro, Tiago e João para aquele monte da transfiguração, e o texto diz que ele leva esses três para orar. No capítulo 10, é quando ele recebe aqueles 70 que voltam do seu ministério, que ele enviou, lembra, de 2 em 2, e quando ele ministra a esse grupo, eles estão todos felizes por tudo que eles viram. O Senhor Jesus, ele coopera com a alegria deles, mas aí fala para eles ficarem alegres, ainda mais porque o nome deles está escrito no livro da vida. E depois o Senhor Jesus, ele começa a orar de uma forma espontânea. Ele agradece a Deus por ter revelado essas coisas a esses pequeninos e ter escondido a outros que pensam de si mesmos como conhecedores e que sabem de tudo, só que na verdade não sabem. E Deus não revela eles, mas revela aos seus discípulos. E Jesus, ele se alegra e ele dá graças, é uma oração. Aí vem no capítulo 11, nós vimos essa oração que o Senhor Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. E é importante só lembrar que no Evangelho segundo Mateus, ela aparece também no Sermão do Monte, num outro contexto. Então dá para entender que o Senhor Jesus realmente estava lançando essa oração de uma forma, como um modelo. E ele não estava variando toda hora o modelo, ele queria deixar realmente essa oração de uma forma bem preciosa na vida da igreja. Lá em Mateus ele deixa claro que não é para a gente usar, para nós usarmos essa oração de uma forma, com certeza podemos memorizar essa oração, mas não devemos usar de uma forma como se fosse até mágica, né? Repetindo várias vezes, pelas muitas repetições que daí Deus vai nos responder. Ele até deixa isso claro lá em Mateus. Mas aqui ele termina de fazer essa oração, ensinar essa oração, e ele dá o que é a primeira parábola sobre oração no Evangelho de Lucas. E é também no Evangelho de Lucas que nós encontramos 2 outras parábolas sobre oração. E depois nós encontramos também o Senhor Jesus aqui, naqueles momentos da cruz, onde ele tem aquelas palavras na cruz. Das 3 frases que ele fala e que são recordados em Lucas, 2 delas são orações, ambas a elas
se relacionando com Deus como Pai, dá a entender que são a primeira coisa que Jesus fala na cruz e uma das últimas coisas que ele fala na cruz. E como eu falei, tem essas 3 parábolas e mais um detalhe. Aqui em Lucas nós vemos o Senhor Jesus orando antes da ceia do Senhor, orando após a ceia do Senhor, quando ele institui a ceia, e depois orando em Getsemane. 12 vezes Lucas recorda o Senhor Jesus orando. E em relação àquelas 3 parábolas, só para deixar uma introduçãozinha aqui, é que essa é a primeira, como eu falei, e em cada uma das 3, as outras 2 são em Lucas 18, que é aquela parábola sobre a viúva e o juiz injusto, e depois a parábola sobre o fariseu e o publicano, que vão orar no templo, lembra? E em cada uma dessas parábolas, incluindo essa do amigo importuno, cada uma delas Jesus está lidando com um dos problemas na oração. E o problema nunca é em relação a Deus, que Ele talvez não queira dar algo que a gente peça. O problema sempre está no nosso coração. Aqui o problema é de nós termos, em alguma forma, a mente pensando que Deus não ouve nossas orações. Nós concluímos isso porque o Senhor Jesus, Ele fortifica e clarifica, esclarece, e Ele dá promessas em cima de promessas para nos certificar que Deus vai nos ouvir. Para nós não sermos tímidos em nossa oração, mas termos coragem e fé de pedir a Deus. E depois, naquela parábola da viúva que vai ao juiz, que, lembra, ele não quer dar o que ela pede, mas ela insiste, lá o Senhor Jesus está ensinando um pouco da mesma coisa que nós vimos aqui, mas com uma certa adição em nos ensinar que Deus, Ele se interessa em nos ouvir. Não só nós podemos ter certeza que Deus ouve, mas podemos ter certeza que Ele se interessa em nos ouvir. É possível na mente do crente pensar, meus problemas são tão pequenininhos, Deus é tão grandioso, por que Ele se interessa até? Tem um mundo inteiro de preocupações, eu acho que Ele nem está interessado nos meus problemas. Aquela segunda parábola, o Senhor Jesus destrói esse tipo de pensamento. E na terceira parábola, sobre o fariseu e o publicano, ele está, com certeza, destruindo aquele problema na nossa oração, onde a gente tem o orgulho, onde a gente pensa que nós somos autossuficientes. Lembra o fariseu, né? Ele, na verdade, nem está orando. Ele está dizendo para Deus quem ele é. E nota que quando eles pedem para Jesus ensinar para orar, não tem nada aqui dizendo, olha quem eu sou, olha quão grande eu sou. A única coisa que nós estamos declarando nessa oração sobre nós é quão dependente que nós somos. Nós nem podemos providenciar o pão de cada dia. O pecado que eu tenho, eu não consigo perdoar, eu preciso dele para isso. O mal que está lá fora e a tentação, eu preciso de Deus para me livrar do mal, para não me deixar cair em tentação. Quanto ao nome de Deus, é o nome dele que deve ser santificado. O meu nome, ninguém importa. Lembra aquele fariseu? Ele começa a dizer, como eu sou grato que eu não sou como aquele publicano. Ele não pede nada. E o pedir, e isso é o que nos leva de volta então aqui a essa oração que o Senhor ensina. Nota que ela é repleta de petições. Quando nós oramos, o Senhor disse que nós devemos nos relacionar a Deus como Pai. Aí já começa essa ideia de depender. Nós somos como criancinhas vindo a Deus como um Pai. Um Pai que vai nos providenciar. E para o nome dele santificado, nota que até no aspecto de glorificar a Deus, nós estamos pedindo. Eu peço, Pai, santificado seja o teu nome. Eu não estou só dizendo o seu nome é santo, eu estou dizendo, Senhor, que o seu nome que é santo, seja visto como santo aqui na terra, que isso aconteça. Ao cultuarmos a Deus, nós estamos também pedindo que Ele seja cultuado aqui na terra.
E depois, venha o teu reino. Eu não estou só reconhecendo que o Senhor tem um reino, eu estou pedindo que esse reino venha. E depois, na oração em Mateus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você percebe? Eu não estou só declarando que a vontade de Deus é perfeita, eu estou pedindo que aquela vontade seja feita aqui. É um aspecto interessante, né? Não é errado, é lógico, em nossa adoração falar: Senhor, Tu és grande, Tu és forte, Tu és sabedor, Tu és santo. E isso deve existir nas nossas orações. Mas nota que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos coloca completamente dependentes. Senhor, faça o seu nome ser santo aqui na terra. A sua vontade nós queremos. O teu reino, que ele venha. E depois a gente vem e fala: Pai, pão, eu preciso de pão, senão eu morro. Eu preciso de perdão, senão eu vou para o inferno. Eu preciso de proteção, senão o mal, a tentação vão me consumir aqui na terra. Eu vou cair se o Senhor não me proteger. Você percebe? Isso é oração. O Senhor, Jesus está dizendo, para você orar, então comece a entender quão dependente você é. Vem com o coração humilde, dependendo. Então essa é a oração. E eu queria começar dando só essa introdução, onde nos leva a oração em si do Pai Nosso. E depois, vocês chamam essa oração o Pai Nosso? Ou esse é um termo mais católico? Porque... em inglês também falamos, né, the Lord's Prayer, mas é a oração do Senhor também, né? Mas então, o que nós vamos fazer agora, tendo olhado já essa forma mais geral, nós vamos ver a parábola que o Senhor Jesus nos dá, seguida essa oração, e depois nós vamos ver a promessa que Ele nos dá, que na verdade são promessas. Nós vamos ver quantas promessas que Ele nos dá, e depois um princípio que Ele nos encoraja, e depois, por último, uma petição. A última frase dessa passagem que nós lemos, o Senhor Jesus está dando, na verdade, mais um modelo para a gente orar. E eu creio que nenhum crente jamais pode disputar que essa petição que Ele dá é a maior petição possível. Não existe algo maior que um crente possa pedir do que o que ele diz para nós pedirmos. Então, vamos começar olhando a parábola em si. Essa parábola onde um amigo vai visitar um outro amigo porque ele se encontra com uma dificuldade. A dificuldade é que no meio da noite ele recebe um visitante, é um amigo que vem para a sua casa, e você entende, né, que nos dias do Senhor Jesus, a hospitalidade era algo sagrado. Você não podia dizer para aquele seu amigo: olha, vai dormir, amanhã nós vamos ter um bom café da manhã. Isso não é suficiente. Tinha que ser agora. Esse amigo chegou, a ideia que é sugerida é que ele está morrendo de fome, ou pelo menos com um pouquinho de fome, ou talvez nem esteja com fome. Mas o que era praxe para um judeu que teme ao Senhor é pensar: esse meu amigo está na minha casa, é o meu dever solene de abençoá-lo com amor. E todo mundo concorda que dar um alimento para alguém que lhe visita é uma grande demonstração de amor. O povo português e brasileiro percebe isso muito bem, né? E americano também. Eu creio que toda a sociedade no mundo inteiro sabe que uma mesa posta é você dizendo: eu te amo, fique à vontade, não tenha pressa. E como isso é universal, né? E isso está nessa parábola. Então ele não tem mais pão, é no meio da noite, ele vai ser muito difícil ele providenciar farinha para depois fabricar o pão. Então ele pensa: deixa eu ir para o meu vizinho, o meu amigo. E é no meio da noite, e ele bate na porta, ele dá essa história. E na história, o que dá a entender é como o Senhor Jesus está forçando algo nessa história, que ela, ao mesmo tempo que é algo do dia a dia, existe certos exageros.
Porque você poderia imaginar, bom, se a hospitalidade é tão sagrada, esse amigo deveria sair da cama e dizer, com certeza, meu irmão, está aqui o pão. Mas o Senhor Jesus, de propósito, está colocando algo que também é algo bem humano. A hora que a gente ouve esse Senhor dizendo, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para dar-vos pão. Na nossa mente, eu não sei se você é, talvez é o meu coração que não é tão forte, que eu penso, eu gostaria de falar isso também, se fosse no meio da noite, e se isso fosse aceitável, eu talvez uma noite ou outra caberia nisso. Tem noites que o meu filho está chorando e a minha esposa está, isso nos dias que os outros eram menorzinhos, ela estava dando de amamentar para um dos filhos, então eu é que tinha que ir cuidar, e no meu coração eu não estava pulando da cama rapidinho, já estava lá. Devagarinho, a gente fica condicionado a fazer assim, mas no começo era algo muito diferente, né? Todos talvez lembram quando você era solteiro e dormia uma noite inteira, aí teve filhos e isso quase nunca mais aconteceu. A noite fica interditada com vários, acordar para ir aqui, para ir ali. Mas a razão que esse moço tá bem contrário, no propósito de Cristo, ele quer colocar uma contradição completamente grande. Porque Jesus não está dizendo isso para dizer, está vendo, Deus é assim e você tem que pedir com bastante insistência. Não, esse não é o ponto. O ponto dessa parábola não é que Deus fica aborrecido quando a gente pede. E a única forma de ter algo dele é de nós sermos persistentes. De modo algum, esse é o ponto. E é bem óbvio, o Senhor Jesus nem precisa pôr um parábola, um parênteses e dizer, mas eu não estou dizendo que o meu pai é assim. A gente não precisa disso, né? É bem óbvio, o que o Senhor Jesus está fazendo era o que era muito comum em algumas das suas parábolas, e a gente tem que pensar, porque a nossa mente fica meio toda atrapalhada, mas ele está como se colocando esse homem que é humano, então isso é uma das formas pelas quais ele é limitado e tem as suas fraquezas, e ele está colocando o Senhor Deus completamente num patamar diferente. Porque qual que era o problema desse homem? Não é que ele não tinha capacidade de trazer o pão. Ele não estava dizendo eu estou doente, ele não estava dizendo eu não tenho pernas, ele não estava dizendo eu perdi a chave. Ele estava dizendo de uma forma bem clara, eu não quero, não me importunes. E Deus, Ele é perfeitamente capaz, para Ele portas não importa, chaves não importa, Ele não dorme. E Ele deseja, Ele quer. E olha quão enfatizado isso é. Se qualquer pessoa lê isso e pensa, eu acho às vezes que Deus também não quer, eles não estão com olhos para ver. Quem que está ensinando-nos a orar? E quem está contando essa parábola? É o Filho de Deus. Então Deus, Ele nos ama tanto, Ele é tão desejoso de ouvir nossas orações, que Ele nos manda do céu, aqui para a terra, o Seu Filho. E nós lembramos o versículo mais famoso da Bíblia, pois Deus amou ao mundo de tal forma que nos deu o seu Filho unigênito. E aqui está o Senhor Jesus nos ensinando essa oração, nos ensinando essa parábola. Então, nós sabemos, o problema não é que Deus não deseja, e com certeza não é que Ele não queira. O problema sou eu. Eu sou um homem que, se vierem pessoas me visitar, eu vou ter medo de ir no vizinho, porque eu não quero que o vizinho pense mal de mim. E vou fazer o meu amigo sofrer sem pão. E leva isso em relação a Deus. Eu vou ser temente, eu vou ser tímido de ir a Deus. Eu vou pensar que Deus não quer me ouvir. Eu não vou querer me humilhar e ser uma pessoa que está lá pedindo como se eu fosse uma pessoa pobre que não tem nada. O problema está comigo. Isso é o que Jesus está ensinando. O limite quanto à oração não está em Deus. Está no meu coração e no seu.
A gente é que tem esse problema pensando, será que ele vai ouvir? E Deus está dizendo, sim, ele vai. E aí ele lança uma promessa. E é o que eu falei, que na verdade são promessas. Porque daí ele fala no versículo 9. Ele fala, por isso, então assim que ele termina a parábola, ele fala, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Está vendo? O problema não é se vai ter o que vem do céu. Vai ter o que vem do céu. O problema é, você vai pedir ou não? Buscai e achareis. Batei, como batendo na porta. E isso nos leva até na história da parábola, né? O homem chegou lá na porta e bateu. E abrir-se-vos-á. Jesus está como dizendo, na parábola, aquele amigo encontrou alguém que não queria abrir. Mas acabou abrindo. Porque o homem insistiu tanto. Você não precisa nem insistir. E Deus vai abrir. Aí ele adiciona isso. Então no versículo 9, nós dizemos que isso é um grupo de promessas. E no versículo 10, tem um segundo grupo de promessas. Então são 2 grupos de promessas. No primeiro grupo são 3. E no segundo grupo são 3. 3 mais 3 são 6. E eu fico imaginando se o Senhor Jesus faz isso, com certeza de propósito, mas será que o propósito é esse? Que ao nos ensinar a orar, na oração do Pai Nosso, existem 6 pedidos. E agora o Senhor Jesus dá 6 promessas, para que nós saibamos, não existe um pedido sequer nessa oração que você tem que ter dúvida que Deus possa dar. E depois no versículo 10 ele adiciona ainda, quando ele repete as 3 promessas, ele muda um pouquinho, como se encorajando todo mundo. Porque ainda pode haver uma pessoa que fala, né, com verdade, mas isso é para o Santo Agostinho, isso é para Paulo, isso é para aqueles que têm uma fé bem grande. Não, Jesus fala, pois todo o que pede, recebe. Todo. Não existe um que pede e Deus fala, não, você não. O que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhes-á. Você percebe? Jesus está querendo deixar bem claro, se tem aquele crente que é um pouco tímido, vendo que isso está sendo ensinado, mas ele pensa, mas isso é provavelmente para Pedro, isso deve ser para Tomás, isso deve ser para o Mateus, mas não para mim. E Jesus está dizendo, é para você. Se você está hoje aqui pensando, mas como é que eu posso ter essa certeza? Olha quem eu sou, olha os meus pecados, o Senhor não vai ver isso? Vai. E quando você pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, Ele vai perdoar. Porque isso é parte da oração. Então, se nós pedirmos, e eu creio que realmente o Senhor quer que nós façamos isso, aplicando tudo isso nessa oração do Pai Nosso. Quando a gente pede que o nome do Senhor seja santificado nessa terra. E irmãos, pensa como que o nome de Deus não é santificado, né? Com essa pandemia que veio, a primeira coisa que falaram foi sobre fechar as igrejas. E será que estaria morrendo muito mais gente se igrejas tivessem ficado abertas com muito cuidado e muito carinho? E eu não tenho dúvida que o que o mundo está sofrendo agora, e não é só nos Estados Unidos, mas é até no mundo, né? Essas manifestações que estão sendo levadas em toda essa bagunça, né? E pessoas estão morrendo, é um pouquinho do efeito, ou muito do efeito, que a igreja, por quase 4 meses, parou de ter cultos solenes. Nós tivemos cultos familiares, que é uma bênção. Mas o clímax, o que Deus mais almeja ver, e onde Ele abençoa de forma única, é o culto solene, onde os irmãos se reúnem de vários lugares, de fala diferente. Eu não consigo nem falar português, mas eu estou aqui. Mas Deus nos traz e o que é isso, irmãos? É um pouquinho do céu, não é? Porque no céu não é culto individual, não é culto nem familiar, é culto solene
do corpo de Cristo inteiro. E quando nós fazemos isso, nós experienciamos algo do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, quando o mundo não está experienciando isso, é essa bagunça toda que nós vemos que acontece. Mas quando os nossos líderes estão lá, vendo os números e quem vai ficar doente, eles não estão pensando num nível espiritual. Mas você vê quanto que o espiritual afeta o material, né? Então, a igreja esteja pedindo e buscando e batendo todos esses pedidos, que a vontade de Deus seja feita aqui nesse mundo, que nós vemos a vontade dEle e o reino dEle aqui, e o nosso pão e o perdão e a proteção que nós precisamos, e que nós tenhamos essa intensidade. Jesus falou para eu pedir, então eu vou pedir. E eu não vou parar de pedir. E você pode imaginar assim, mas quando que a vontade de Deus vai ser feita nesse mundo? A própria palavra de Deus diz que o pecado vai só estar aumentando. Então eu creio que de uma forma culminante, realmente é quando vier novos céus e novas terras. Aí com certeza vai ser cumprido essa oração e a vontade de Deus vai ser feita aqui no mundo, como é lá no céu. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus, Ele se agrada em mandar tempos de refrigério, que é chamado tempos de avivamento. E você lê as histórias de avivamento, você pensa, nós aqui nesse estado de Nova Jersey, nós estamos numa terra onde já houve pelo menos 2 grandes movimentos do Espírito, né? Aquele First Great Awakening, que é chamado dessa forma, o primeiro grande avivamento, né? Awakening é a ideia de acordar, e é uma forma de dizer avivar. E depois também o Second Great Awakening. O primeiro foi nos anos 1700, o segundo foi no fim dos anos 1700, entrando nos anos 1800, no começo. E teve lugares que durou até 30 anos. Você vê o segundo grande avivamento nessa região toda, e teve lugares que foi em 1810, aí você vai para outros lugares, foi em 1920, ainda acontecendo algumas coisas, e aí até 1830 acontecendo algumas coisas. E o que eram essas coisas, né? Teve excessos, teve lugares que esse avivamento saiu um pouco da linha da palavra de Deus e se tornou algo muito, muito centrado nos sentimentos humanos, mas a maior parte desse avivamento eram pessoas simplesmente vindo para cultos e não querendo ir embora, orando onde não se importava que tinha cafezinho, porque ninguém tinha tempo de tomar cafezinho. Começava com, vamos ter alguma coisa para refrigério, dali a pouco todo mundo esquecia de trazer, porque ninguém queria parar de orar e de buscar o Senhor. E conversões inúmeras. E não só conversões, mas pessoas que não se convertiam, mas paravam de ir para o bar, não só porque o bar fechou, mas porque eles não queriam ir. E acabava fechando, porque não tinha clientela, e às vezes porque o dono se convertia. Não sei se vocês ouviram falar até de que os animais que eram usados, como os burros e os cavalos usados para charretes, tiveram que ser aposentados. Porque os donos usavam palavrões para dirigir os animais, e eles não queriam mais usar palavrões, e os cavalos não entendiam. O vocabulário era novo, eles tinham que aposentar os animais. E por animais que só iam ouvir palavras santas. Porque eles, os donos, não queriam mais usar aquelas palavras. Isso é um avivamento e é algo do céu aqui na terra. É a vontade de Deus aqui na terra como no céu. E isso aconteceu, esses são os tempos mais próximos de nós, mas nós vemos avivamentos pelos dias da Bíblia em si, lembra? Nos dias de Ezequias, nos dias de Josias. O grande êxodo do Egito com o povo de Deus está na qualificação de um grande avivamento. E outros. Então,
olhemos a essas promessas e que nos encoraje a pedir dessa forma. E nessas palavras tem algo mais para ver. Não só são 6 promessas, mas também nós podemos ver as palavras em si, onde ele fala para pedir e depois antes dele falar, onde tem aqui as palavras, de pedir e de buscar e depois de bater. Você vê aí uma certa intensidade, mostrando como nós devemos ter no nosso coração um grande zelo e desejo de pedir essas coisas. Não só pedindo, mas indo buscar. E quando a gente busca, a gente vai e bate. É aquela ideia até do que nós vimos na parábola. Ele está lá na casa dele, sem pão. Ele talvez pede para a esposa fala não tem. Ele busca na casa, ele não encontra. Então ele vai bater na casa do amigo. Você vê, são palavras que vai nos levando mais e mais a ter um coração que roga e que depende. E tem mais um detalhe nessas palavras: elas não são de uma ação só de um período e acaba. Elas estão num presente ativo. Então você poderia traduzir essas palavras até dessa forma: continue pedindo, continue rogando, continue buscando, continue batendo. Não é só um ato de uma só vez. E você às vezes encontra pessoas que falam, né? Eu já orei por isso e não aconteceu, então eu parei. Não, se você está orando por algo que dá glória a Deus, a conversão de alguém, nunca, irmão, nunca, irmã, nunca pare de pedir pela salvação de alguém. Nunca pare de pedir por nada que glorifica a Deus. Às vezes Deus não dá algo que nós pedimos, porque não é a vontade dEle para nós. A gente não sabe perfeitamente a vontade dEle. Mas se é algo que glorifica a Deus, o nosso lugar é de pedir, bater e rogar. E o que acontece no texto que dá a entender é que Jesus agora está nos colocando algo tão maravilhoso. Ele já colocou na parábola. E o que acontece é que quando o ser humano se depara com algo que é muito magnífico, existe um problema por causa da nossa fraqueza. Tudo é por causa da nossa fraqueza, nunca é por causa dele. O que acontece? A gente começa a pensar, isso deve ser só algo figurativo. Isso deve ser só para aqueles santos dos dias antigos que pediam e realmente chovia depois de 3 dias, ou parava de chover por causa de 3 anos. E a gente põe nessas categorias e se exclui. E começa a achar, não, isso aí na verdade é algo, é parábola, né? Então na verdade é uma alegoria, não é mesmo para a gente. E Jesus sabe que a gente é assim. Então depois da parábola ele dá 6 promessas. E o que acontece? Agora é algo tão bom, tão maravilhoso, que se ele para aqui, o perigo é nós falarmos assim, essas promessas são aqui, as parábolas são aqui, mas Jesus ensinou isso para os 12 apóstolos. É para eles. É para os profetas. Você percebe, nós temos esse problema no nosso coração, que a gente se depara com algo tão bom e a gente fala, é muito bom para ser verdadeiro. A gente ouve essa frase aqui, né? Too good to be true. Mas isso que é majestoso sobre o Evangelho, it's not too good to be true. It is good. Ele é maravilhoso, é magnífico. No nível humano, você pensa, então, não deve ser verdade. E Jesus está querendo deixar claro, sem nem uma sombra de dúvida. Porque o que ele fala no versículo 11 é trazer agora um princípio. E nesse princípio, ele nos assegura ainda mais para ter certeza de que nós pedirmos, ele vai nos dar. E o que ele fala agora no versículo 11, você poderia até falar, e é chamado de ser uma mini parábola. Ou até 3 bem pequenininhas parábolas, porque forma uma figura na nossa mente. Ele fala, deixa eu ler, para colocar em nossa mente de novo. Ele fala, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, para aqueles que veem isso como 3 mini parábolazinhas, seria aqui está um pai e um
Um filho pedindo o primeiro pedido de um pão. Aí um outro pai que estaria com um outro filho e esse filho pede um peixe. E aqui um outro pai ainda, um outro caso onde esse filho está pedindo um ovo. O comentarista e pastor Matthews Henry, ele vê isso de uma forma figurativa como um pai e um filho num dia só. Então seria uma parábola onde esse filho está praticamente vindo, pai, para o café da manhã, me dá um pão. E na hora do almoço ele, pai, me dá um peixe agora. E na hora do jantar ele fala, pai, eu quero um ovo. Então, para o café, para o almoço e para o jantar, tem esse filho que tudo dá a entender que esse pai, provavelmente a mãe está viajando, o pai não cozinhou e o filho está com tanta fome, ele tem que até pedir pelo pão, pelo peixe, pelo ovo e depois ele vai dormir. E Jesus fala, qual pai, em vez de ir para o café, para o almoço e para o jantar, ele dá uma pedra para o café da manhã, uma cobra para o almoço e um escorpião de janta? Não existe esse pai, né? E se existe, ele é um inimigo, ele não é um pai. E se está num país bom, ele vai estar na prisão logo, logo. Não existe pais assim. Mas é lógico, por nós, de novo, em termos gerais, como seres humanos, não somos perfeitos. O Senhor Jesus fala, ora, se vós que sois maus, no sentido, pode haver pais assim, é bem raro, mas pode. E nós que não somos assim, nós não somos perfeitos. Mas não sendo perfeitos, a gente dá o que o filho pede. Ele fala, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então Jesus está usando algo que é tão comum entre nós, um pai, e é lógico, no princípio de aplicação, uma mãe que vê o filho pedindo, aquela mãe dá o que o filho pede, o pai dá o que o filho pede. E Deus está usando esse princípio de amor familiar, um amor paternal, um amor maternal. E o que nós fazemos? Nós damos. Né? Se nós olhamos o que esse filho está pedindo, são coisas boas, e as coisas que Jesus coloca como suposições que ninguém nem imagina dar, a pedra, o escorpião e uma cobra, essas não são coisas más, são coisas perigosas até. São coisas que se um pai desse, ele seria um criminoso e poderia ser colocado atrás das barras. Então Jesus, de novo, né, naquele exemplo do amigo que não quer se levantar, Jesus está dizendo, Deus é infinitamente o oposto disso. Então você pode ir para Ele, Ele vai te dar. E a mesma coisa está acontecendo aqui, Ele coloca esse pai numa categoria entre nós pais, e nós não somos perfeitos, e a gente jamais faria um negócio desse, e Jesus está dizendo, Deus, Ele está aquém disso completamente. Se você tem dúvida que algum pai na terra faça isso, nunca isso passa pela mente de Deus. E isso nos ensina uma certa coisa, as coisas que Deus não nos dá, será que nós estamos pedindo, e na verdade é um escorpião? A gente só não sabe. E nos fará mal. Nos será perigoso. E por isso que Deus não dá. Porque Deus dá tudo o que nós precisamos. Só que a gente às vezes não pede pelo pão. A gente não pede pelo peixe, pelo ovo. O que a gente está pedindo, na verdade, é perigoso. É como, muitas vezes nós somos aquela criancezinha pedindo para o pai, pai, eu posso brincar com um facão? E o pai fala não, porque ele é um bom pai, né? Nós aqui não sabemos como pedir. Deus nos abençoa e nos dá como Deus, grandioso e criador. Tem uma ilustraçãozinha, nos dias daquele rei, o Alexandre, o grande da Grécia, teve uma pessoa que veio para ele pedindo uma soma de dinheiro muito grande. Mas ele tratou o rei de uma forma com honra, reconhecendo ele como um rei, honrando o seu reino. E o Alexandre disse, vai para o meu tesoureiro e pede o que você quiser. Dali um pouco aquele tesoureiro correu para o Alexandre e disse, a soma de dinheiro que ele quer é muito grande.
E ele falou, ele veio para mim como eu sendo um rei. E eu, como um rei, vou tratar do seu pedido. Se homens são capazes de responder pedidos dessa forma, quanto mais Deus. E só para concluir, eu falei que a última frase praticamente dessa passagem, Jesus está adicionando como se fosse a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso ele falou para nós pedirmos quanto ao nome do Senhor, para ser santificado, a vontade dele de ser feita, o seu reino que venha, pão que seja nos dado, perdão que seja nos dado e também proteção contra o mal e tentações. E aí no final, quando ele está nos comparando com os pais dessa terra, ele está se comparando com os pais dessa terra, ele fala, ora se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E ele fala, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esse é o pedido. Jesus está dando a ideia de um pedido. Como se para a gente acrescentar o Pai Nosso, Senhor, nos dá o seu Espírito. A gente pede por pão, por perdão. Essa é a única forma de ser salvo. Senhor, nos dê o seu Espírito. Às vezes Ele dá o Espírito, você nem sabe, mas é isso que te dá fé no Senhor Jesus. E se você fala, Senhor, eu creio que Tu morreste por mim, perdoa os meus pecados e me salve. Na hora que você já faz essa oração, o Espírito já te foi dado. Porque ninguém pede dessa forma, ninguém chama Ele de Senhor, se não for o Espírito que te dá vida para pedir, né? Então o Senhor Jesus está, de uma forma bem clara, indo para trás de todas as orações que você jamais possa pedir. Se você até pensa, eu vou pedir por salvação, maravilhoso, peça por salvação. Mas o Senhor Jesus está indo até atrás disso e dizendo, você quer uma coisa maior? É o Espírito. Peça pelo Espírito. Por que eu falo que é maior? Porque quando você tem o Espírito, você tem tudo. Às vezes a gente fala, eu quero salvação, mas você não está pensando em tudo mais que isso significa. Mas quando você pede pelo Espírito, nós aprendemos na palavra de Deus que isso é o supremo pedido de todos. Pensa, só terminando agora para meditar sobre isso. Os exemplos que Jesus deu, pão, peixe, ovo. O que importa essas coisas se você não tem o Espírito? Se a vontade de Deus for feita aqui na terra e você não tem o Espírito, você está em grande perigo. E a vontade de Deus nunca vai ser feita na sua vida sem o Espírito. E o que lhe importa o pão de cada dia sem o Espírito por toda a eternidade? E quando você tem o Espírito, você tem Deus. E na teologia de termos o Espírito, não é o Espírito para estar lá no nosso lar, é o Espírito para habitar em nossas almas. Jesus vai deixar isso bem claro nos evangelhos, né? Ele fala, eu dou o Espírito e Ele vai habitar em vós. Quando nós pedimos o Espírito, irmãos e irmãs, nós pedimos o maior pedido supremo. Não existe um pedido maior. Ele é o nosso confortador, o nosso santificador, Ele é o que nos aconselha, o nosso advogado, Ele nos ensina a orar. Pensa, o fruto do Espírito só temos por causa dEle, que é o amor, o contentamento, a gratidão, a santidade em si. Tem os dons do Espírito, nem todos temos todos, mas todos temos alguns. O dom de dar, o dom de servir, o dom de presidir, de pregar, de evangelizar. Quando você tem o Espírito, você com certeza vai ter um ou mais desses dons. Você vai ser iluminado para entender a palavra. Você vai ser guiado para orar em nome do Senhor Jesus. Você vai ter santidade na sua vida para agradar ao Pai por ter o Espírito. Você só tem vitória sobre o pecado se você tem o Espírito. E você só vai ter vida eterna se você tem o Espírito. Então você vê o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, tudo isso que eu estou falando sobre oração, que você pode vir e pedir, não é para coisas pequenas, não é para migalhas de pão.
É para você receber o Espírito, o maior tesouro que alguém já possa ter. E aquele pastor, o Ryle, R.C. Ryle, ele falou isso. O Santo Espírito é o maior dom que Deus pode dar para qualquer pessoa. Tendo o Espírito, você tem todas as coisas: vida, luz, esperança, o céu. Tendo esse dom, você tem Deus no amor ilimitado de Deus. Você tem Deus, o Filho, no seu sangue remidor. Você tem comunhão plena com as 3 pessoas da Trindade. Tendo esse dom, nós temos graça e paz nesse mundo agora e glória e honra no mundo por vir. E se nós podemos pedir pelo Espírito, nós temos certeza que Ele vai dar tudo abaixo do Espírito, que é bom para nós. E o que Ele não dar, é porque não vai ser bom para nós. Então que Deus abençoe essa passagem para nos encorajar a orar. Essa oração, até essa oração em si, né? E todas as nossas orações, com essa fé que persevera e que confia que Deus ouve e Deus responde. Vamos concluir em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, como agradecemos, ó Pai, a Tua palavra. E como agradecemos essa oração que Senhor Jesus nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa fé, essa confiança, de nunca duvidar e de orarmos, ó Pai, com muita convicção, pedindo que o Seu nome seja santificado nesse mundo, Sua vontade feita, o Seu reino vindo. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados e nos dê pão, ó Pai, de cada dia, e nos proteja, ó Pai, do mal e quantas tentações que nós lamentamos, ó Pai, e confiamos e confessamos quantas vezes, ó Pai, temos caído. Mas como nos encoraja de saber, ó Pai, que podemos pedir e crer que o Senhor vai nos proteger para que não pequemos contra o Senhor. Nós rogamos tudo isso e pedimos, nos dê o Seu Santo Espírito. E a todos nós que já temos por sermos salvos, ó Pai, nos dê, ó Pai, para perceber mais e ser sensíveis à Sua presença em nossas vidas. Que possamos viver, ó Pai, dias de avivamento ainda durante a nossa vida, onde há uma manifestação maior do Seu Espírito entre nós. Nós pedimos, Pai, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.